Minha boca anunciará a vossa justiça. Salmo 70. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Entramos no ponto mais denso da Semana Santa. Podemos até chamar do coração da Semana Santa. E aqui já não estamos apenas diante de ensinamentos, estamos diante de um drama espiritual. Deus chama, o ser humano responde, e no meio disso, a luz e a noite. E a palavra nos coloca, no dia de hoje, dentro dessa tensão. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, dos versículos 1 ao 6, o servo proclama algo desconcertante. O Senhor me chamou desde o ventre materno. E isso significa que a missão não começa quando você decide, começa quando Deus decide amar você. E antes de qualquer ação existe uma eleição. Mas o texto traz um paradoxo profundo. Em vão me cansei, inutilmente gastei minhas forças. E aqui está uma das experiências mais dolorosas da vida espiritual. Sentir aquilo que Deus pediu não deu certo. Isso não é falta de fé, isso é experiência bíblica autêntica. E então Deus responde com uma revelação maior. É pouco seres meu servo apenas para Israel, farei de ti luz das nações. O que parecia fracasso era expansão, o que parecia fim era aprofundamento. Deus nunca desperdiça uma vocação, Ele a purifica. E o Salmo de hoje nos traz a dimensão da fidelidade que sustenta a história. E perceba a ligação com o livro do profeta Isaías. O chamado desde o ventre, sustentado ao longo da vida. E a fé aqui não é emoção passageira, é memória de uma presença constante. Na espiritualidade madura, a pessoa aprende a dizer: eu já vi Deus agir, eu já fui sustentado. E isso se torna força para continuar. Quem esquece o que Deus fez, perde a coragem de seguir. E perder a coragem de seguir nos coloca num caminho arriscado. Pois quando perdemos a coragem de seguir em Deus, nos afastamos do verdadeiro amor e começamos a criar um caminho de superficialidade e enganação. E tal caminho nós podemos refletir no Evangelho de hoje, em João 13, dos versículos 21 ao 33, versículos 36 ao 38. E por que eu mencionei no começo que é o coração da Semana Santa? Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. E desconcertados os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro lhes fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Vejamos. Se Jesus ficou profundamente comovido, aqui está algo essencial. Deus não é indiferente ao mal humano, ele sofre diante da liberdade que rejeita o amor.
E no centro da cena estão três figuras. Judas recebe o pão e sai. Temos aqui a noite interior. O Evangelho afirma isso, que era noite. Isso não é só horário, é estado da alma. A noite acontece quando a graça é rejeitada, o coração se fecha, o amor é substituído pelo cálculo. Judas não trai apenas Jesus, ele trai a própria possibilidade de redenção. Depois temos Pedro com amor frágil. O que Pedro diz: darei a minha vida por ti. Mas Jesus responde: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro ama, mas confia demais em si. E aqui está o drama de muitos discípulos. Intenção sincera, mas força insuficiente. Amar não basta, é preciso depender da graça. E Jesus Cristo? A fidelidade absoluta, e no centro de tudo deve estar o Cristo. Ele sabe da traição, ele prevê a negação, ele sente a dor e ainda assim permanece amando. E isso é o coração da Semana Santa. Deus não ama porque somos fiéis, Deus ama porque Ele é fiel. E tudo o que iremos refletir ao longo dessa semana se trata exatamente da fidelidade de Deus. A cada dia adentraremos nesse mistério. E hoje nos coloca diante de 3 possibilidades. Podemos ser Judas, fechar o coração. Podemos ser Pedro, amar, mas cair. E somos chamados a nos configurar a Cristo, permanecer no amor. A vida espiritual acontece nesse campo de tensão. E podemos aqui imaginar tudo isso refletindo sobre toda a cena. A mesa, o silêncio, o olhar de Jesus, Judas se levantando, Pedro inquieto. E agora perceba algo decisivo. Jesus olha também para você. E ele sabe suas fidelidades, sabe suas fraquezas, suas possíveis quedas, e mesmo assim, ele continua te chamando. E nessa Semana Santa, nós podemos ter 3 atitudes. Reconheça a sua verdade, não negue suas fragilidades. Isso abre espaço para a graça. Combata a autossuficiência. Repita: sem ti, Senhor, eu não permaneço fiel. E permaneça na luz. Mesmo caindo, não fuja. Volte. O erro de Judas não foi cair, foi não voltar. A Semana Santa não termina na queda, nem na traição, nem na negação. Termina na fidelidade de Deus. O servo de Isaías, que parecia fracassar, é o Cristo que na cruz ilumina todas as nações. E você, também foi chamado desde o ventre? Também é sustentado por Deus. Também está diante da escolha entre luz e noite. E Senhor, quando eu for fraco, como Pedro, sustenta-me. Quando eu for tentado a fugir como Judas, chama-me de volta e faz-me permanecer na tua luz até o fim. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.